Keep on the watch. Mantenham-se vigilantes. Jesus disse isto aos seus discípulos depois de descrever os últimos dias. Há quanto tempo é que você se tem mantido vigilante? É um facto que vivemos em tempos críticos difíceis de suportar. Há muitos anos que pregamos sobre estas condições. Nesta atualização, vamos relembrar algumas das profecias que se estão a cumprir agora. Além disso, também vamos ver porque é que a campanha de novembro sobre o Reino de Deus está a acontecer na altura certa. Primeiro, vamos pensar no sinal que Jesus deu aos discípulos. Em Lucas capítulo 21, versículo 11, Jesus disse que iríamos ver falta de alimentos e pestilências num lugar após outro. Nós estamos a ver claramente o cumprimento desta parte do sinal, como nunca antes. A segunda profecia que queremos recordar está em Daniel capítulo 2. Este capítulo fala sobre uma enorme estátua que representa uma sucessão de governos humanos, desde o Império Babilônico até aos dias de hoje. Os pés e os dedos da estátua representam a potência mundial anglo-americana. E Daniel diz-nos que os pés e os dedos são parcialmente de ferro e parcialmente de argila. Lembram-se do que é que representa a mistura entre ferro duro e argila maleável? A argila representa os cidadãos dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha que se rebelam e protestam contra esses governos. Esses cidadãos enfraquecem o poder desta potência dupla. Daniel 2,43 diz que eles não aderirão um ao outro. Ao falar sobre a evidência clara desta mistura entre ferro e argila, a Sentinela de 15 de junho de 2012 disse: ideologias contrárias e apartados resultados eleitorais que não produzem uma clara maioria têm enfraquecido a base do poder, até mesmo de líderes populares, de modo que eles não têm plena autoridade para implementar os seus programas de governo. Não concordam que isto é mais evidente hoje do que há 8 anos, quando foi publicado? Meditar no cumprimento de profecias bíblicas que se estão a cumprir hoje pode fortalecer a nossa fé. Vamos agora ver uma entrevista com o irmão Richard Kelsey. Ele batizou-se em 1941. Ele partilhou alguns pensamentos sobre o que o ajudou a manter-se vigilante durante cerca de 80 anos. Eu e a minha mulher batizámo-nos em junho de 1941. Fomos batizados num bebedouro para cavalos, em Iowa, nos Estados Unidos. Isso aconteceu pouco tempo antes do Congresso Internacional em St. Louis, no Missouri. Todas as crianças foram convidadas a sentarem-se nas primeiras filas, junto ao palco. Depois, o irmão Rutherford apresentou o discurso com o tema Filhos do Rei. No fim do discurso, o irmão Rutherford lançou o livro Filhos e disse que cada criança ia receber um exemplar gratuito. Isso motivou-me muito. E ao estudar o livro, senti-me ainda mais motivado a servir a Jeová. Eu comecei o serviço de pioneiro em setembro de 1948. Foi o serviço de pioneiro auxiliar que me motivou a ingressar no serviço de tempo integral. Podemos ficar com medo ao ver as condições do mundo a piorar. Até os que servem a Jeová há muitos anos podem ficar desanimados. Por isso é muito importante termos uma forte amizade com Jeová, uma relação íntima com Ele. Ansiamos ver o seu reino a solucionar todos os problemas. Ao verem a lealdade dos mais idosos, os jovens vão querer imitar a sua fé. Ao fazerem isso, vão agradar muito a Jeová. Quando soubemos que ia haver uma campanha especial de pregação agora, eu e a Peggy preenchemos a petição para o serviço de pioneiro auxiliar. Nós já pregamos sobre o Reino de Deus há muitos anos. Mas agora há uma campanha especial sobre esse tema, o Reino de Deus.
este vai ser um ponto alto dos nossos muitos anos no serviço a Jeová. Tal como o irmão Kelsey, será que a sua confiança nas promessas de Jeová tem sido fortalecida pelo que vê à sua volta? Pessoas em todo o mundo percebem que não é normal termos uma pandemia, falta de alimentos, conflitos civis, terremotos e outros desastres, tudo a acontecer ao mesmo tempo. Ver o cumprimento de profecias bíblicas aumenta a nossa confiança em profecias que ainda se vão cumprir. Essas profecias prometem um alívio permanente dos problemas que estamos a enfrentar. Por exemplo, Daniel 2,44 diz que em breve o reino de Deus vai ser o único a governar sobre a terra. Este reino irá governar sobre a terra para sempre. Não é extraordinário participarmos numa campanha especial durante estes tempos críticos? Esta campanha direciona as pessoas para a única solução real para todos os problemas, o reino de Deus. Alguns que anteriormente se associaram com a Organização de Jeová também têm reconhecido o cumprimento das profecias bíblicas, e isso tem feito com que alguns voltem. Se estiver inativo ou desassociado, encorajamo-lo a falar com os anciãos da sua congregação. Eles terão muito prazer em ajudá-lo. Se quiser um exemplar desta revista, pode ir ao nosso site jw.org e descarregar a edição digital. Se quiser a edição impressa, peça a uma testemunha de Jeová. Poucos dias depois do início da campanha, uma irmã em França recebeu uma chamada de telemarketing. O irmão Bruno Faure vai explicar como é que esta irmã aproveitou a oportunidade para falar sobre o reino. Esta experiência começou quando uma irmã recebeu uma chamada de telemarketing. A irmã ouviu a proposta da vendedora. Depois, em vez de simplesmente desligar a chamada, a irmã perguntou à senhora o que é que ela achava do que estava a acontecer no mundo. Depois de ouvir a resposta, a irmã disse que estas condições foram preditas por Jesus e que, em breve, o reino de Deus vai solucionar todos os problemas. A senhora mostrou-se muito interessada e perguntou à irmã se podia ligar-lhe depois do trabalho, juntamente com o seu marido, para continuarem a conversa. Tal como prometido, a senhora e o seu marido ligaram à irmã naquele mesmo dia. Eles tiveram uma boa conversa baseada na Sentinela número 2 que estamos a oferecer na campanha. Antes de terminarem, eles combinaram voltar a falar sobre o assunto no dia seguinte. No dia seguinte, o casal estava preparado para conversar e até tinham consigo a sua tradução da Bíblia. Eles disseram que leram a Sentinela com muita atenção. Ao lerem João 17:3, eles perceberam a importância de terem um estudo da Bíblia. O casal disse que era dos Camarões e que foi lá que tiveram o primeiro contacto com as testemunhas de Jeová. Quando visitaram o site jw.org, eles ficaram emocionados por ver informação disponível na sua língua materna. Agora, eles estão interessados em assistir a uma reunião e em continuar estas conversas sobre a Bíblia. Estão a ser feitos arranjos para dar seguimento ao seu interesse. Não há dúvida de que o esforço zeloso dos nossos irmãos em França e em todo o mundo está a resultar num grande testemunho. As pessoas estão surpreendidas ao verem como as coisas têm mudado rapidamente em 2020. Há apenas alguns meses, a vida era muito diferente. Esta é uma boa lição para nós. As coisas podem mudar muito rapidamente no futuro. Jesus disse: mantenham-se vigilantes, conforme registado em Mateus 24:42. Notem o que ele disse depois disso sobre a rapidez destes eventos e sobre como nós devemos reagir. Mateus 24:42-44 diz: portanto, mantenham-se vigilantes, porque não sabem em que dia virá o vosso Senhor. Mas entendam isto:
Se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ficaria acordado e não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Por esta razão, também vocês mostrem-se prontos, porque o Filho do Homem, Jesus, vem numa hora em que não imaginam. Ao vermos a situação do mundo a mudar tão rapidamente, será que valorizamos a importância de nos mostrarmos prontos? Não permitamos que distrações diminuam a nossa vigilância espiritual. Em vez disso, cada vez mais, precisamos de orar, estudar, assistir às reuniões e mantermos-nos ativos no ministério. Muito obrigado a todos os que têm trabalhado incansavelmente nesta campanha. Se você ainda não participou nesta campanha, ainda vai a tempo. É um privilégio pregarmos sobre o reino de Deus, a única solução para todos os problemas da humanidade. Por fazermos isso, mantemos-nos vigilantes e mostramos-nos prontos. Estejam certos de que continuamos a orar por vocês e de que vos amamos. A partir da sede mundial das Testemunhas de Jeová, este foi o JW Broadcasting.